Fala galera, boa noite. Em decorrência das pessoas que ficaram em recuperação, uma quantidade grande tiveram notas baixas na última avaliação. Pensando naquelas que não puderam fazer somativa também, a recuperação vai ser feita amanhã, já foi passada para vocês também o horário, certo? Então o que é que eu pensei? A prova de vocês de amanhã vai haver apenas 4 questões, prova de recuperação. E aí eu pensei em passar uma atividadezinha aqui, parecida com o que vai cair na prova, tá? Com conceitos bem simples de arranjo e de combinação. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nessas 4 questões, que certeza que se vocês assistirem, prestarem atenção e conseguirem fazer aí sozinhos, vocês vão se dar bem na prova. Vamos lá, primeira questão. 5 atletas participam de uma competição. Quantas são as maneiras possíveis de se classificarem em primeiro, segundo e terceiro lugar? Se não há possibilidade de empate. A gente pode fazer de 2 maneiras essa questão. A maneira mais técnica seria utilizar a fórmula de arranjo, que a gente conhece como sendo o arranjo de N a P, quando N é a quantidade total de elementos e P é a quantidade selecionada, né? A gente sabe que fica N fatorial dividido por N menos P fatorial, tá? E aí a gente só faria substituir. Nesse caso seria o arranjo de quantas pessoas? Bom, tem 5 participantes e a gente quer saber os 3 primeiros. Então, a gente vai selecionar 3. Uma observação, como é que a gente sabe que é arranjo? Porque a ordem importa. Faz diferença quem vai ser o primeiro, segundo e terceiro colocado. Continuando a questão, a gente tem 5 fatorial, tudo isso dividido por 5 menos 3 fatorial. Para terminar, 5 fatorial, a gente tem 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. E por que é que a gente para aqui? Porque aqui embaixo 5 menos 3 também dá 2, e aí é 2 fatorial. A gente pode muito bem eliminar aqui, ó, esse 2 fatorial com esse 2 fatorial. Por fim, a gente apenas multiplica 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. Então, existem 60 possibilidades distintas de, em um grupo de 5 atletas, formar pódios diferentes, 60 pódios diferentes. Outra maneira que você poderia fazer também era aquela de analisar o primeiro, segundo e terceiro lugar. Lembram do princípio fundamental da contagem que eu falei, ó? As 3 posições, você pode colocar o tracinho aqui e parar para pensar no seguinte. Na primeira posição, para o primeiro lugar, quantas possibilidades existem? Se tem 5 pessoas, existem 5 possibilidades. Depois que se separar o primeiro lugar, sobram quantas para ser o segundo lugar? 4. E depois do primeiro e segundo lugar serem selecionados, só sobram 3 possibilidades para o terceiro colocado, resultando também em 60. Mesma coisa. Vamos para a segunda questão agora, que a segunda questão a gente vai ter um conceito de combinação. Por que combinação? Porque a ordem não importa. Quantas comissões de 3 pessoas podem ser formadas com 8 pessoas? Então você tem um grupo de 8 pessoas para selecionar 3 delas. Mas não importa quem vai ser a primeira, a segunda ou a terceira. Você vai formar pequenos grupos de 3 pessoas de um grupo maior de 8 pessoas. Se não importa a ordem, então combinação de N a P, onde N a mesma coisa. N é o número total de elementos e P é a quantidade selecionada. A diferença da combinação para o arranjo é esse P fatorial aqui que multiplica o N menos P. Certo? Essa é a única diferença. E aí a gente vai aplicar a mesma coisa. Ó, número total de elementos. A gente vai ser a combinação do número total de elementos, então tem 8 pessoas, para serem selecionadas 3 a 3. Então, 8 fatorial dividido por, aqui embaixo a gente tem P fatorial, que é a quantidade de pessoas a serem selecionadas, então 3 fatorial. E aqui N menos P, ou seja, 8 menos 3 fatorial. Para acabar, a gente vai ficar com... Bom, 8 menos 3 vai dar 5 fatorial. Então, eu vou desenvolver isso aqui até 5 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Por que eu só vou até aqui? Porque aqui eu tenho 3 fatorial. E aí eu vou desenvolver ele para você ver o que vai acontecer. Ó. 2 vezes 3 vezes 1, né? Esse 3 fatorial é igual a isso aqui. Que multiplica 8 menos 3
5 fatorial. E aí, a gente vai ver agora que esse 5 fatorial, como a gente já viu nas aulas, ó, se anula com 5 fatorial. E tem outra coisa interessante também, ó, eu tenho um 6 aqui em cima, e essa multiplicação aqui embaixo, 3 vezes 2 vezes 1, também vai dar 6. Então, eu posso cortar isso que está aqui com esse aqui. Veja que ficou mais simples, e o resultado agora é apenas a minha multiplicação de 8 vezes 7, que dá 56. Não é isso? 8 vezes 7, 56. Resposta da segunda questão. Vamos para a terceira questão agora. Um banco pede que cada cliente crie uma senha para se utilizar em seu sistema informatizado. Como essa senha deve ter 5 algarismos distintos, todos diferentes, quantas são as possíveis senhas? Bom, tem duas formas de fazer isso. A primeira, vamos pela mais fácil. Lembra do que eu falei, ó? Vamos pelo princípio fundamental da contagem e depois vocês vão ver que por arranjo sai do mesmo jeito. Pelo princípio fundamental da contagem, quantos algarismos eu posso utilizar para o primeiro dígito da senha? Eu posso utilizar 10 algarismos, né? E aí sucessivamente, ó. Depois que eu utilizar o primeiro, eu não posso utilizar ele de novo, porque tem que ser algarismos distintos, diferentes. Então a gente já sabe no que é que vai dar isso aqui, né? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Aqui eu sei que a gente chega num lugar onde vocês têm problema, né? Que é uma multiplicação de vários números. Mas aí, infelizmente, essa multiplicação tem que ser realizada. Quando vocês realizarem essa multiplicação, com calma, vocês vão ver que o resultado é igual a 30.240. Certo? Esse resultado só chega dessa forma? Não. Como a gente está criando uma senha, a ordem numérica importa. Logo, é o princípio de arranjo. E você poderia fazer assim também, ó. O arranjo de 10 algarismos, porque no total você tem 10 algarismos para usar, mas você só vai usar 5 algarismos. Veja como ia ficar, ó. 10 fatorial dividido por 10 menos 5. Lembram, né? N menos P, ó. 10 menos 5. Isso aqui é fatorial. E aí eu vou ficar aqui embaixo 10 menos 5, vai ficar 5 fatorial. Concorda comigo que aqui embaixo vai ficar 5 fatorial? Se aqui embaixo vai ficar 5 fatorial, eu tenho que desenvolver até o 5 fatorial. Então, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial. Só que aí eu cheguei no ponto que eu vou cortar, porque a mesma coisa que eu tenho aqui, eu tenho aqui. E veja onde eu cheguei. Eu cheguei em algo bem parecido com o que eu tinha aqui em cima, tá vendo? Exatamente igual, na verdade. Então, essa é a forma que se resolve uma questão de arranjo. Por fim, na última questão, quantas saladas de frutas com 4 frutas cada salada podemos preparar, né? Então, vê só, quantas saladas de frutas a gente consegue organizar tendo 6 frutas diferentes e escolhendo 4 dessas. Ora, se você vai montar uma salada de fruta e vai botar 4 frutas, não importa a fruta que você vai colocar primeiro. No final, a sua salada vai conter as 4 frutas que você escolheu, né? Vai estar misturada as frutas. Então, não tem necessidade da ordem importar aqui. A ordem não importa. E se a ordem não importa, a gente já viu que é combinação. Combinação de quem? De 6, porque no total a gente tem 6 frutas para escolher. E das 6 a gente vai escolher 4. Logo, 6 fatorial e embaixo 4 fatorial, 6 menos 4 fatorial. A gente viu lá em cima qual é a fórmula da combinação. Vamos terminar isso aqui, ó, de maneira rápida. A gente sabe que esse 4 fatorial a gente vai precisar cortar, que é o maior número aqui embaixo. Então, vou desenvolver só até o 4. Ó. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Eu sei que eu vou utilizar isso aqui. Eu tenho 4 fatorial e 6 menos 4, 2 fatorial. Eu só vou fazer uma coisinha aqui para a gente ganhar tempo. 2 fatorial é igual a 2 vezes 1, não é? Então, esse 2 fatorial eu já vou colocar, ó, 2 vezes 1. E aqui, ó, eu vou cortar 4 fatorial com 4 fatorial. E aí eu vou ficar com 6 vezes 5, 30. E 2 vezes 1, 2. No final, 30 dividido por 2. Existem 15 possibilidades diferentes. Caso você tenha 6 frutas para escolher e tiver que escolher 4, são 15 possibilidades diferentes para você montar uma salada de frutas, certo? Gente, a prova não vai estar muito diferente disso. Eu vou mudar uma coisa ou outra, mas também vão haver 2 questões de arranjo, 2 de combinação, certo?
Boa sorte, estudem, e eu tenho certeza que quem assistiu esse vídeo, prestou atenção e tentou resolver sozinho, vai conseguir se dar bem na recuperação. Bons estudos e até mais. Abraço!